Todo mundo com a lousa já? Legal. Legal, legal. Bom, estávamos falando sobre mínimo e máximo de um conjunto de números inteiros, tá certo? Isso é importante, nós vamos ver. Está até na ementa lá do curso de vocês, né? Do curso de teoria de números. Ou melhor, uma consequência disso. Obrigado, Amanda. Obrigado. Então vamos ver as consequências. Eu tinha deixado tipo um exercício assim. Vou fazer ele agora, tá? Para provar que o mínimo de um conjunto era único. Tá. Ó. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Legal. Tá. Onde nós estamos, né? Para você abra o livro lá, né, em PDF, vai na página 9 do leitor de PDF, tá? Página 9 do leitor de PDF. Então, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo o que a gente chamou de mínimo de um conjunto e máximo de um conjunto. Vamos relembrar o conceito. Vale a pena, tá? Então, peraí, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui pelo tablet, porque eu escrevo nele. Legal. Então, olha só, o que a gente estava discutindo é o seguinte. Isso aqui a gente está relembrando, tá, pessoal? A gente vai falar de... Só um minuto. A gente está relembrando o mínimo e o máximo em conjunto. Okay? O conceito é relativamente fácil, né? Ou seja, o mínimo de um conjunto é um elemento de um conjunto. Lembra do seguinte, viu, gente? Toda essa disciplina que a gente está trabalhando aqui, ela é em cima do conjunto dos números inteiros, tá certo? A gente só trabalha com o número inteiro aqui. Então, seja A um conjunto contido nos números inteiros. Ok? E o que a gente chama de mínimo de A, ou seja, se alguém pertencente a A
Se alguém pertencente a A é tal que para qualquer A pertencente Azinho, né? Faltou um C aqui. Então aqui faltou esse C. Caramba. Então é o seguinte, ó, seja A um subconjunto dos números inteiros, seja Zzinho, né, um elemento desse conjunto A, e se o Z é sempre menor ou igual que um determinado valor A, tá. Então olha lá, seja A contido nos inteiros, seja Z um elemento de A, se esse Z é elemento de A, legal, vou manter um K então, obrigado Rogério, vou manter K, beleza. Então, se o K é um elemento de A, né? E o elemento do conjunto Azão é sempre maior ou igual a K, esse K vai ser o mínimo de A. É meio intuitivo isso, né? O mínimo de um conjunto de números inteiros é aquele valor onde ninguém é maior que ele. Tá certo? Então, dado um conjunto finito, né? Pode ser infinito, desculpe. Dado um conjunto, pode ser até infinito, não tem problema. De números inteiros, tá certo? Onde existe um elemento desse conjunto onde ninguém é menor do que ele, então esse cara é o mínimo de A. Dá até para dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos supor que você tem esse conjunto aqui, ó. Bom, quem é o mínimo de A? O mínimo de A é menos 5. Por quê? Porque ninguém é menor do que ele é o menor de todos. Tá certo? Então o mínimo de A, que a gente denota assim, ó, é igual a menos 5. Perceba que o máximo de A dá para ver também quem é. Mas eu vou. Conceitos, né, pessoal? Quem é o máximo de A aí? O máximo de A, ele existe e é 10. Perceba que ninguém é maior que o máximo e ninguém é menor que o mínimo. Tá? Todo conjunto tem máximo e mínimo? Resposta não, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes um conjunto tem mínimo, mas não tem máximo. Às vezes tem máximo, mas não tem mínimo. E às vezes não tem nenhum deles. Então, por exemplo, seja um conjunto B assim, ó. Menos 2, menos 1,
2 e assim por diante. Perceba que eu coloquei reticências, pessoal. Essas reticências aqui, elas estão dizendo que esse conjunto continua, né, o B continua ali com 3, 4, 5 e vai embora. Né? Então a gente consegue observar aqui que o conjunto B tem mínimo, mas não tem máximo. Certo? Então a gente diz assim, olha, o mínimo de B é menos 2. E não existe o máximo de B. Tá? Não existe o máximo de B. Beleza. Bom, aí eu tinha deixado o seguinte exercício para vocês, pessoal. Que é assim, ó. Vou reescrevê-lo aqui. Esse aqui, ó. Tô relembrando ele. Exercício. Mostre que o mínimo de um conjunto é único. Então, pessoal, são coisas assim que eu acho que o professor ou a professora vai abordar nos exercícios, né, na prova, tá? Então, é por isso que a gente está, vamos dizer assim, trabalhando em cima disso, tá? Muito bem. Existem algumas técnicas para demonstração, tá? E uma delas, geralmente quando um exercício pede para mostrar que alguma coisa é única, geralmente a gente parte do princípio que, então, tudo bem. Vamos supor que não seja único, tá certo? Vamos supor que, tudo bem, a gente tenha dois mínimos em um conjunto. Mas acontece que, em geral, quando a gente parte para mostrar a unicidade que a gente tem duas coisas, a gente acaba concluindo que essas coisas no final são as mesmas. Elas são iguais. Então, repito, em geral, para você mostrar que alguma coisa é única, você parte do princípio que ela não é única, que tem duas delas, e no final, em geral, você conclui que essas duas, que você diz que poderiam existir, no final elas são iguais. E, portanto, ela é única. Tá? Esse tipo de demonstração se chama demonstração da unicidade de alguma coisa. Tá? Então, vamos supor que, ok, vamos lá, demonstração, tá? Então, demonstração. Então, beleza. Então, seja o conjunto A um subconjunto dos conjuntos do conjunto dos inteiros, sejam A1 e A2. Opa, essa vírgula tá tudo bem, tudo certo.
Então sejam A1 e A2 os dois pertencentes ao conjunto azão, tais que o A1 seja mínimo do conjunto A e o A2 também. Então, tais que o A1 seja mínimo do conjunto A e o A2 também, simultaneamente, os dois. Então, para mostrar que eu tenho um só, eu parto do princípio que eu tenho dois e mostro por alguns movimentos lógicos aí que eles são iguais, que o A1 é igual a 2, ok? Tá legal. Então, olha lá. Estou chamando esse passo aqui de 1, tá ok? Então, olha só. Se o A1 é o mínimo do conjunto A, então qualquer outro elemento de A tem que ser maior que ele, ou igual, tá certo? Então, se o A1 é o mínimo do conjunto A, qualquer outro elemento tem que ser maior ou igual a ele, ou seja, pela definição, né, gente? O que é o mínimo de um conjunto? O mínimo do conjunto é um elemento do conjunto onde todo mundo é maior que ele, ou ainda, ele é menor que todo mundo, podendo ser igual. Ou seja, ele é igual a ele mesmo, tá? Então, se o A1 é o mínimo de A, nós temos o seguinte, ó, que o A2 tem que ser maior que ele. Afinal de contas, o A1 é mínimo. O A2 também pertence ao conjunto azão. Então, o A2 tem que ser maior, ou no mínimo, igual ao A1. Tá? Segundo passo. Se o A2 é mínimo de A também, então todo mundo é maior que ele, inclusive o A1. Né? Repito, se o A2 é o mínimo de A, então todo mundo é maior que o A2, inclusive o A1. Então, todo mundo é maior que o A2, sendo que o A2 também é o mínimo do conjunto azão. Então, o A1 é maior que o A2. Tudo bem até aqui? Nada demais, né? Aí, eu sugeri para vocês, na última aula, que vocês fizessem uso do axioma 11, pessoal. O axioma 11 fala assim, ó. Terceiro passo. O axioma 11 ele diz assim, ó. Estou relembrando, tá? Que se dois números inteiros são iguais, ou melhor, são tais que um é menor ou igual ao outro,
o outro é menor ou igual a 1, o axioma garante que esses dois caras só podem ser iguais. Veja bem, eu parti do princípio que, tá bom, quero provar que existe um só, então eu parti do princípio que existem dois. Porém, se existem dois mínimos, quando eu digo que o A1 é mínimo, então o A2 tem que ser maior ou igual a ele. E quando eu digo que o A2 também é mínimo, então o A1 tem que ser maior ou igual a ele. Aí o axioma 11 diz que se um número A1 é menor ou igual que um A2, né, e o A2 também é menor ou igual ao A1, então isso implica em A1 ser igual a 2. Ou seja, eu não tenho dois mínimos num conjunto. Se eu parto do princípio que eu tenho dois mínimos, eu vou concluir que eles na verdade são iguais, ou seja, portanto, há um único ou, portanto, o mínimo de A é único. Da mesma forma, a gente demonstra que o máximo de um conjunto é único. Do mesmo jeito. Pessoal, eu quero saber se vocês entenderam a demonstração. Fala comigo, gente. Tranquilos aí? Entenderam a demonstração? Então, repito, isso não serve só para essa situação. Quer provar que alguma coisa é única, suponha que ela não seja. Tá certo? De duas, uma. Ou você vai chegar na conclusão, supondo que você tem duas e não tem uma só, que essas duas são iguais, ou o fato de você supor que exista mais do que uma te leva em algum absurdo lógico, né? Algum absurdo lógico, tá? Como ilógico. Isso. A lógica é a irmã da matemática. Irmãzinha. A filosofia também. Tanto que existe uma filosofia da matemática. Né? Só dela. Não entendi a interrogação, Amanda. Ah, você está perguntando se é como em lógica? A gente, nas demonstrações matemáticas, a gente usa argumentos lógicos. Sim, sim. É assim, tem muita situação assim. Ah, prove que alguma coisa é maior que outra. Aí você faz assim, tá bom, para eu provar que alguma coisa é maior que outra, eu vou supor ao contrário. Que essa alguma coisa não é maior que outra, ela é menor. Aí se eu parto de uma coisa errada, eu vou chegar numa coisa errada. E aí eu mostro então que só pode ser a primeira coisa certa. É lógica, né? Tem que usar a lógica. Tá? Muito bem. Ó, se você olhar a ementa do seu curso de teoria de números, você vai ver que vai aparecer lá um negócio chamado princípio do menor inteiro, tá? Então nós vamos falar agora do princípio do menor inteiro. Também chamado princípio da boa ordem. Você pode encontrar livros
onde esse princípio leva o nome de princípio da boa ordem. O que ele fala, o princípio da boa ordem? Ele é, na verdade, um axioma que todo conjunto que é não vazio de inteiros que são não negativos contém um elemento mínimo, tá? Então, ele aparece para a gente aí no livro, no texto, o axioma 16. Ele ainda está na página 9 do leitor do PDF, tá certo? Ele fala assim, ó. Então ele é o axioma 16, tá? A.16. Ele fala assim: todo conjunto não vazio de inteiros não negativos. Assim, pô, por que o cara não fala inteiros positivos? Porque os inteiros não negativos não são os inteiros positivos. Não são só esses. Os inteiros não negativos contêm um elemento mínimo. Lembrando que se isso é um axioma, não tem como demonstrar. Isso é uma verdade absoluta. Tá? Tá bom. Esse axioma aqui a gente vai usar em algumas demonstrações. Vocês vão ver aí. Tem uma na sequência. Bem legal. Tá? E agora vamos discutir o seguinte. O que é um conjunto... Melhor, o que é um conjunto de inteiros não negativos? Se eu respondo essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Ou zero negativo? O zero é positivo ou o zero é negativo? E aí, o que vocês acham? Exatamente, ele é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Se você diz que quer um conjunto de inteiros não negativos, esse conjunto inclui o zero. Caso você quisesse excluir o zero, você teria que dizer que você gostaria de pegar os inteiros positivos não nulos, que não é a mesma coisa que os não negativos, tá certo? Então, ó, conjunto dos inteiros não negativos, ele tem essa representação aqui, e ele inclui o zero, apesar do zero não ser nada. Mas uma coisa ele é não negativo. E ele é inteiro, então ele tem que estar nesse conjunto aí. Assim como no conjunto dos inteiros não positivos, o zero está lá também. Tá? Então o zero está aqui. Na verdade, o conjunto dos inteiros não negativos é o conjunto dos naturais. Tá bom, pessoal? Esse é o conjunto dos inteiros não negativos. O axioma do menor inteiro ou da boa ordem, ou o princípio do menor inteiro da boa ordem, garante que se você pegar um conjunto não vazio de inteiros não negativos, você sempre vai ter um elemento mínimo. Você fala, pô, é óbvio, né? Tá, tudo bem, mas lembra que a gente
muitas vezes na matemática a gente tem que provar o óbvio. Por exemplo, a gente provou esses dias aí que 1 é maior que 0, né? E isso é óbvio. Agora nós vamos provar outra coisa óbvia, tá? Na sequência. Que é essa aqui, ó. Eu estou na proposição. Já está nessa página 9, tá, pessoal? Estou na proposição 1.2.8. Ah, não, perdão. 1.2.7. Ela diz, quer dizer, ela não diz nada. Eu que vou dizer uma coisa. Estou na proposição 1.2.7. A proposição ela já vou escrevê-la na forma matemática, mas ela afirma o seguinte, na forma da língua portuguesa nossa: não existem inteiros entre 0 e 1. Você fala, é claro que não existe. Aí eu digo, então prova. E aí está o problema, né, pessoal? A matemática ela tem essa característica. Às vezes ela afirma o óbvio, isso é óbvio, não existem inteiros entre 0 e 1. Tá? Dá para demonstrar? Dá para demonstrar. Como é que a gente demonstra que não existem inteiros entre 0 e 1? Supondo que existem inteiros entre 0 e 1. Quando você supõe que existem inteiros entre 0 e 1 e começa a mexer nisso, você vai chegar em um absurdo. Ou seja, se você partiu de um absurdo e chegou num absurdo, é porque a sua proposição de dizer que existem inteiros entre 0 e 1 está errada. Então não existem. Mais uma vez a lógica junto da matemática. Tá? Então nós vamos, para demonstrar isso, a gente vai supor que existem inteiros entre 0 e 1. Ana, respondendo sua pergunta. O mínimo desse conjunto é o 0. Tá? O mínimo do conjunto é o 0. Lembra que o mínimo de um conjunto que pertence, primeiro, ele pertence ao conjunto. E outra, todo mundo é maior que ele. Nesse conjunto dos inteiros não negativos, todo mundo é maior que 0. Para o cara ser o elemento mínimo de um conjunto, ou mínimo de um conjunto, qualquer elemento desse conjunto, ele tem que ser maior ou igual, mesmo ele sendo neutro, não tem problema. Tá? Tá. Legal. Em matematiquês, esse não existem inteiros entre 0 e 1. Em matematiquês é assim, ó. Seja, é como está no livro aí. Um número inteiro A tal que esse A é um número maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1. Supondo que isso seja verdade, então se A é um número inteiro entre 0 e 1, podendo ser 0 ou podendo ser 1, então
Ou A é 0, ou A é 1. Ou seja, é um outro jeito de dizer que não existem inteiros entre 0 e 1. Ou ele é 0 ou ele é 1. Mas entre o cara ali, entre o 0 e o 1, não tem ninguém inteiro, tá? Então, o A é 1. Como isso é uma proposição, a gente pode prová-la, né? Ou melhor, nós vamos prová-la, tá? Preparados aí? Vamos lá. Demonstração. Demonstração. Vou escrever aqui, digitando que vale a pena. Ó, demonstração é a seguinte. Então, mais uma vez, a gente quer provar que não existe inteiro entre 0 e 1. Então, vamos partir do princípio que existe. Tá certo? Então, vamos supor que, por absurdo, tire esse Q aqui, vou tirar esse Q, vou pôr um Q depois. Vamos supor, por absurdo, vírgula, que existe um número inteiro, que eu vou chamar de assim, vírgula. Tá ok. Se azinho seja maior que 0, menor que 1. Perceba que não tem igual aqui. O que está escrito em português aqui, a gente quer mostrar que não há inteiros entre 0 e 1. Absurdo, existe sim um número inteiro, tal que ele seja maior que 0 e menor que 1, e não seja nem o 0, não seja nem o 1. Esse cara existe. Ok? Então tá. Assim, o conjunto S de todos os números inteiros. Vou fazer um misto aqui de... Então, o conjunto S de todos os números inteiros não é menor ou igual. A gente quer mostrar que não tem ninguém inteiro entre 0 e 1. Então, se é entre, Rogério, não podemos usar o igual. Se a gente usar igual, é verdade, ué. Se eu digo que o A é inteiro e ele pode ser maior ou igual a 0, então o A pode ser 0. Mas eu quero mostrar que se eu digo que tem um cara entre 0 e 1 que não é nem 0 nem 1, então alguma coisa vai dar errado aí na minha lógica no final das contas. Isso quer dizer que se eu parto de uma coisa maluca e chego numa coisa maluca, quer dizer que aquilo que eu estou dizendo que é verdade não é verdade, é mentira. Ou seja, se eu parto do princípio que existe um número inteiro entre 0 e 1 que não seja nem 0 nem 1, eu vou chegar em algum absurdo aí e nós vamos ver qual é. Então, tal que
Olha só, pessoal. Vamos supor, por absurdo, que existe um número inteiro A tal que esse A, número inteiro, seja um número entre 0 e 1, sem que seja o 0, sem que seja o 1. O conjunto S de números inteiros, tais que esses números inteiros são maiores que 0 e menores que 1, ele seria não vazio. Por que ele seria não vazio? Ué, porque eu estou partindo do princípio que existe um número inteiro entre 0 e 1. Se existe pelo menos um número inteiro entre 0 e 1, o conjunto S, formado por números inteiros entre 0 e 1, não é vazio, ou seja, ele é não vazio. Só que a gente acabou de ver o tal do princípio da boa ordem, que diz que se você tem um conjunto de números inteiros e ele é não vazio, ele tem um mínimo. Acabamos de ver isso. Tá? Assim, ou seja, assim o conjunto S, que eu acabei de dizer aqui, que é o conjunto de todos os números inteiros que são maiores que 0 e menores que 1, seria não vazio, pelo princípio da boa ordem, o conjunto S tem um mínimo. Lembra que o princípio da boa ordem, que é o axioma 16, diz que todo conjunto não vazio de números inteiros tem um mínimo. Ou melhor, que todo conjunto de números inteiros não negativos tem um mínimo. Acontece que a gente está trabalhando com um conjunto S que é de valores maiores que zero, então, beleza. Ou seja, esses elementos do conjunto S são todos não negativos, porque eles são maiores que zero. E mesmo que eles fossem iguais a zero, eles continuariam não negativos. Então, o conjunto S respeita o princípio da boa ordem, ou seja, sendo ele composto de elementos Azinhos inteiros maiores que zero, mesmo que eles sejam menores que 1, ele tem um mínimo. Tudo bem? Seja M igual ao mínimo de S. Então vamos lá. Todo mundo entendeu que se eu digo que existe um número inteiro entre 0 e 1, ou mais inteiros entre 0 e 1, eu posso imaginar então que se existe pelo menos um número inteiro entre 0 e 1, eu posso formar um conjunto com ele, que eu chamei de S, é certo que é o conjunto de todos os números inteiros entre 0 e 1. Esses elementos de S são todos não negativos, tá certo? Esse conjunto S é não vazio, porque eu estou admitindo que pelo menos um elemento inteiro está entre 0 e 1, então ele é não vazio. Então, pelo princípio da boa ordem, eu tenho que esse conjunto S tem um mínimo, e chamei esse mínimo de M de mamão, de Maria. Tá bom? Perceba o seguinte. Quando eu digo que o conjunto S tem um mínimo, o M pertence ao S, certo? O M também é um elemento de S. Porque o mínimo de um conjunto tem que ser um elemento dele. Então eu estou supondo que além do A, eu tenho o M aí. Tem mais gente. Tá. Podemos continuar então? Então, como o M deixa eu dar espaço aqui. Tudo bem, eu arrasto para baixo.
Oh, de novo. Estou querendo dar espaço aqui, pessoal, mas está difícil. Só para ficar mais fácil de ler depois. Consegui. Então, olha só, como o M é o mínimo de S, então ele pertence a S. Então, como o M também pertence a S, ele respeita a condição de existência dos elementos de S. Ou seja, temos que o M sendo um elemento de S, ele também é maior que zero e menor que 1. Afinal de contas, ele é de S. O S é formado por números inteiros tais que 0 é menor que 1. E como o M é mínimo de S, ele está lá dentro de S. Tá? Agora vem os argumentos. Mais argumentos. Antes que eu continue, quero saber se está claro até aqui, pessoal. Tá. Vamos lá. Então, a história é a seguinte, ó. Eu vou escrever um pouco a caneta. Então, olha. Se o M é tal era menor que 1, isso implica daqui que o M é menor que 1, perfeito. Eu só estou usando esse pedaço da desigualdade, ó, tá bom? Olha, o M também é maior que zero, certo? A gente tem um axioma, pessoal, que é o axioma 15, que garante o seguinte: se você pega uma desigualdade e multiplica essa desigualdade, eu estou usando o axioma 15 aqui, e multiplica essa desigualdade dos dois lados por um número positivo, a desigualdade não se altera. Como assim? Se eu pegar uma desigualdade do tipo m menor que 1 e multiplicar por 2 dos dois lados, eu vou ter que 2m continua sendo menor que 1. Por outro lado, se eu multiplico por um número negativo dos dois lados, essa desigualdade acaba sendo invertida. Então, o axioma 15 me garante então que se eu multiplicar por um número positivo a desigualdade à esquerda e à direita, sendo menor que dois lados por m. E o m ele é positivo, pessoal, porque ele pertence a S. O m é positivo aqui, ó, ele é maior que zero. Então, multiplicando por m dos dois lados, é exatamente a mesma. Então, vou multiplicar aqui por m de um lado, que multiplica já o m que estava lá. Isso vai ficar menor que 1 vezes m. Também. Multipliquei dos dois lados. Repito. Eu sei que o m é positivo, porque ele pertence a S. Porque ele é o mínimo de S. Tá bom? Ok. O que vai me dar isso aqui? Isso aqui vai me dar que m quadrado é menor que m. Perfeito. Sem nenhum problema. Nada de excepcional. Então, mais uma setinha aí. E aí eu concluo aqui que m quadrado
é menor do que m. Só aqui já começa a aparecer alguma coisa esquisita. Porque lembra o seguinte, m é o mínimo do conjunto S. E a gente fez uma conta aí que é permitida, porque os axiomas que a gente trabalha, eles permitem que a gente faça essas contas, por exemplo, multiplicar os dois lados por m, sendo m um número inteiro mark zero, e a gente já concluiu que existe alguém menor que o mínimo. A gente só tem que mostrar que agora esse alguém, que é o m quadrado, que é menor que o mínimo, ele também está em S. Para o m quadrado estar em S, o m quadrado tem que ser maior que zero e menor que 1. Mas se a gente mostrar que o m quadrado agora é maior que zero e menor que 1, o m quadrado também estará em S. Só tem um problema. O m quadrado estando em S, ele não poderia ser menor que o mínimo. E isso é um absurdo. Essas coisas estão acontecendo porque a gente partiu de um argumento que era furado, que era admitir que entre 0 e 1 a gente tinha números inteiros. Partindo de um argumento furado, a gente chega numa conclusão furada. Portanto, a gente conclui que não existem inteiros entre 0 e 1. Tá certo? Mas vamos continuar, que a gente não acabou ainda. Tá? Então, olha só. Concluímos então que m quadrado é menor que m. Agora a gente tem que mostrar que m quadrado pertence ao S. Tá? Ó, vírgula. Mas a gente sabe que o m é menor que 1. Porque o m está entre 0 e 1. Então, olha só. Concluímos que m quadrado é menor que m, mas o m é menor que 1. Existe uma coisa, uma propriedade chamada propriedade transitiva para menor ou igual, ou só menor, que é a seguinte. Assim. Dois pontos. O que a gente tem? A gente tem que m quadrado é menor que m, e a gente também tem que m 1, e a gente pode escrever essas duas coisas juntas. Ou seja, a gente pode escrever que m quadrado é menor que m, que por sua vez é menor que 1, e a conclusão que a gente tira é que m quadrado é menor que 1. Porque ele é menor que alguma coisa que é menor que 1. Então, por enquanto, o que nós demonstramos? É um cara menor do que m, que é o mínimo do conjunto S. Agora eu estou mostrando que m quadrado. O primeiro passo para mostrar que o m quadrado pertence a S é menor que 1. Já mostramos aqui. Agora falta mostrar que ele é maior que zero. Se o quadrado é menor que 1 e também maior que zero, ele é um elemento de S. Ele é um elemento de S. Tá? Falta agora então mostrar que m quadrado é maior que zero. Vamos mostrar isso. Na verdade, a gente demonstrou, né, que todo número inteiro ao quadrado, né? Nós demonstramos isso, certo? Ou seja, anteriormente mostramos que anteriormente
Mostramos que se um número m pertence aos inteiros e esse m nosso pertence aos inteiros, então ele ao quadrado é um arc zero. Isso está numa proposição aí para trás. Vou ver o número dela, tá? A gente mostrou isso como exercício, ou seja, que se o número m é inteiro, então não, né, pessoal? Então, onde eu tirei isso? Então, ele ao quadrado é um arc zero. Pessoal, olha o que a gente acabou de mostrar. Que o m quadrado, além de ser menor que 1, também é maior que zero. Então, se o m quadrado é menor que 1 e o m quadrado é maior que zero, a gente consegue escrever isso numa linha só. Isso pode ser escrito assim, que o m quadrado ele é um número maior que zero e menor que 1. Bom, se ele é um número inteiro, né? Porque ele é o m quadrado é o quadrado de m. O quadrado de um número inteiro é inteiro e é maior que zero. Então nós mostramos que se o m quadrado é ao mesmo tempo maior que zero e menor que 1, então o m quadrado também pertence a S. Porque o S é composto de números inteiros que são maiores que zero e menores que 1. O m quadrado está lá, porque ele tem essa característica. Então m quadrado pertence a S. Qual o problema do m quadrado pertencer a S? Para cima aí que o m quadrado é menor que o mínimo de S. Não pode. Ninguém é menor que o mínimo. Então a gente provou, ou nós mostramos, assim, para concluir, né, pessoal? Temos que m quadrado pertence a S e m quadrado é menor que o mínimo de S. Então, admitir que existem inteiros entre 0 e 1 é falso, porque a gente chegou num absurdo. A gente chegou no absurdo de ter um elemento de um conjunto que é menor do que o mínimo do conjunto. E m quadrado é menor do que m, que é igual ao mínimo do conjunto. Isso é um absurdo. Vírgula. O que é um absurdo. Um absurdo lógico-matemático, né? Gente, e aí?
que é um absurdo. Se a gente partiu de uma coisa que a gente supôs que era verdadeira e chega num absurdo, então aquela coisa não é verdadeira. E o que a gente disse que era verdadeiro é que existiam números inteiros entre 0 e 1. Portanto, não existem números inteiros entre 0 e 1. Tá bom? Conclusão final que eu vou ditar é, portanto, não existem números inteiros entre 1. Diga aí, gente. Uma pergunta? Fala comigo. Tudo bem? Todo mundo acompanhou, pelo menos, o raciocínio? Tirando a linguagem matemática, entenderam que se a gente supõe que existe algum número inteiro entre 0 e 1 que não seja nem 0 nem 1, absurdo de que esse conjunto tem um elemento que está lá dentro dele que é menor que o mínimo, e isso não pode acontecer, e não tem inteiros entre 0 e 1, porque a gente partiu desse princípio, né, que tinha. Ficou claro para vocês, gente? Tá bom. Eu sugiro que vocês refaçam, releiam. Semana que vem já tem, acho que alguma coisa, não tem? De atividade, pelo menos, ou de... Bom, uma coisa é certa, a gente chegou já em boa parte do que a ementa está dizendo. Está pedindo, está mostrando, quer dizer. Tá. Então, próximo assunto, de acordo com a ementa de vocês, é a parte de divisibilidade. Legal? A gente pula lá para a página 21 do leitor de PDF. Você fala, pô, puta pulo grande, por quê? Então, tem um assunto entre esse que nós acabamos de ver e divisibilidade, que é a parte de indução matemática, mas ela não está na ementa de vocês. A parte de indução matemática. Se o professor ou professora colocar esse assunto quando as aulas começarem, a gente estuda esse assunto. Só acho que não vale a pena. Então, matemática é um assunto bem importante, viu, gente? Mas não está na ementa, então vamos no que está na ementa. Entenderam por que eu dei esse pulo de páginas aí? Tem um monte de demonstrações da matemática que são feitas por indução matemática. Mas vamos ver. Se o professor for usar mais tarde, a gente retoma. Se não, não. Tá? Tudo bem ou não? Manda um sim para mim, pessoal. Qualquer coisa aí. Falar sim, professor. Obrigado, mano. Obrigado, Paula. Então, olha só, vou dar um exercício para vocês resolverem agora. Assim, vamos fazer junto, é claro, né? Eu estou no 2.1, algoritmo da divisão. Bom, e
eu vou pedir o seguinte exercício. Resolva nos inteiros as equações. Então a primeira equação que eu vou dar é essa aqui, ó. Tem 3x é igual a 5. Eu pergunto para vocês o seguinte: quem é x? Se 3x, por assim, 3 vezes x é 5, quem é x? Ok. Entendi o que você falou, Ana. Seria 2? Não, né? Seria 5 dividido por 3, não é isso? Mas olha só, a gente tem que ficar atento ao seguinte: resolva no conjunto dos inteiros. Acho que vai ficar melhor. As equações. Isso, tá, entendi. 5 terços. A pergunta é se x igual a 5 terços é uma resposta para esse problema item A. É uma resposta ou não? A resposta é não. Aliás, essa equação não tem solução. Como não tem solução, é 5 sobre 3. Mas ela não tem solução no conjunto dos inteiros. 5 sobre 3 não é inteiro. Não tem solução. Ela tem solução no conjunto dos números reais. Ou ainda, ela também tem solução no conjunto dos racionais. Porque 5 terços é racional. Mas no conjunto dos números inteiros, essa equação não tem solução. Por quê? Porque 5 terços não é inteiro. Tá bom? Então, cuidado, viu, gente? Esse tipo de abordagem, resolva nos inteiros, nos reais, isso é sétimo, oitavo ano, nono ano, quando começa a ver equações do primeiro grau, tá? Então, isso aqui tem... Tudo bem, não tem problema. Não por isso. Não sei que o conjunto de solução é vazio, tá, gente? Então não tem solução. Pegadinha. Mas é uma coisa para a gente ficar atento. Então, assim, ó, solução é vazia, pois x igual a 5 terços não pertence aos inteiros. Só por isso. Não é que essa expressão não tem solução. Não tem solução nos inteiros. Tá? Mas ela tem solução nos racionais, nos reais e assim por diante. Agora, imagine que a gente tenha essa equação agora. Três x igual a 9. E tem solução nos inteiros? Se tem, né? Ou seja, o x que multiplicado por 3 me dá 9 é 3. Certo? Então, sim, temos solução nos inteiros aqui. A gente já sabe resolver isso. Né? Ou seja, isso aqui vai nos dar um x
igual a 9 sobre 3, que dá um x igual a 3, e x igual a 3 pertence aos inteiros, então a solução, pronto, tá bom? Então cuidado com a pergunta, né? Às vezes a solução parece bobinha, mas não é. Tá bom. Isso é para lembrar vocês que a gente está trabalhando no conjunto dos números inteiros, tá? Então agora eu vou colocar uma definição aqui. 2.1.1 e ela diz o seguinte: definição seja A e B inteiros. A e B números inteiros. A disse que B divide A ou ainda ou B é divisor de A ou ainda que essas expressões são todas equivalentes, tá certo? A é múltiplo de B. Se existe um número inteiro C vírgula tal que P vezes C dá A. Isso é uma definição. Definição, né? Definição. Parece bobinha, mas a gente tem que lembrar que são conceitos importantes aí do que a gente chama de divisibilidade, tá certo? Sendo A e B números inteiros, a gente diz que B divide A, ou que B é divisor de A, ou que B é divisor de A, ou ainda que A é múltiplo de B. Se existe um número inteiro C, tal que B, tá bom? Existe uma notação para isso. A gente tem que tomar cuidado com a notação por causa da ordem que as coisas aparecem aí. A notação é a seguinte: se você tem B, um tracinho assim, A, cuidado que esse tracinho não é o A que divide B, tá, pessoal? É o B que divide A. Tá bom? Cuidado. O B, se o A dividisse o B, toma cuidado aí, seria algo pelo menos assim. É inclinado o tracinho, tá bom? Aí sim, A divide B, ou seja, você está vendo é B dividido por A, né? Tá bom? Então toma cuidado, esse traço em pé, na vertical, ele significa que B divide A. Se o B não divide A, então fica assim, B, tracinho em pé, o A
Porém ele é cortadinho assim. B não divide A. Tá bom? Isso é uma anotação. Então nós temos aqui que B não divide A. Legal. Então, tem uma observação importante aqui, pessoal. Tudo bem até aqui? Só. Valeu, Amanda. Obrigado. Ó. C A, B e C são inteiros tais que B vezes C é igual a A. Em outras palavras, B divide A, certo? Ou B é divisor de A, ou A é múltiplo de B, né? Vírgula. Então, se A, B e C são inteiros tais que B vezes C é igual a A e o B é diferente de zero, vírgula. Então, C é único. Aí eu digo para você, demonstre. Aí lembra que a gente fez agora de pouco? Se a gente quer mostrar que alguma coisa é única, a gente parte do princípio que ela não é única, que tem mais de uma. Duas, pelo menos. Se você mostra que, você partindo do princípio de que você tem dois valores diferentes de C que respeitam esse B vezes C igual a A, de duas uma, ou você vai concluir que esses valores, vou chamar de C1 e C2, são iguais, ou você vai chegar num absurdo. Tá? Uma dessas duas coisas. Aqui é mais uma vez provar, né, a unicidade de alguma coisa. Tá bom, gente? Ups. Então vamos lá. Prova. Ou demonstração, tá? Como quiser. Então vamos supor, vou fazer aqui, digitar. Vamos fazer a prova ou demonstração. Então, supor, por absurdo, né, que existem C1, já vou colocar um no pé dele aí, então vamos supor que existem o C1 e C2,
e C2 inteiros vírgula tais que B vezes C1 seja igual a A e B vezes C2 também seja igual a A. Bom, se B vezes C1 e B vezes C2 ambos são iguais a A, duas coisas que são iguais a uma terceira coisa são iguais entre si. Tá certo? Então vamos supor que existem C1 e C2 inteiros, tais que B vezes C1 é A e B vezes C2 também é A. Dessa forma, teríamos o seguinte. Como eu falei, se duas coisas e B vezes C2 são iguais a uma terceira coisa, que é o A, a gente conclui que elas só podem ser iguais entre si. A gente viu que vale o cancelamento, né, pessoal? B é um número inteiro. O cancelamento do produto aqui de B por C1 e B por C2, você pode cancelar o B dos dois lados. E a conclusão que você chega é que, se você supor que existam dois números C inteiros, tal que B vezes C dê A com B diferente de zero, você vai chegar na conclusão de que esses dois caras são iguais entre si. Ou seja, não tem dois. C é único. Portanto, C é único. Gente, alguma dúvida aí? Tá. Então a gente está falando... Legal, Amanda, obrigado. Nós estamos falando de divisibilidade. Conceito importante. E tem mais uma coisa que eu vou colocar. Que é a seguinte, ó. Se B vezes C igual a A, então dizemos C o quociente de A por B. Quociente
de A por B. E indicamos ou denotamos por C igual a sobre B. Seguinte, gente. A observação importante que eu coloco na sequência aqui é a seguinte. Observação. Observação. Se B vezes C é igual a vírgula, com B igual a zero, quais valores de C que satisfazem a equação? Eu fiz uma observação na forma de pergunta. Ó, eu estou dizendo o seguinte, o B é zero, certo? Se o B é zero, eu quero saber quantos valores de C satisfazem a igualdade. Corrigindo o português, satisfazem a igualdade. Olha só, resposta. Infinito. E, sendo B igual a zero, pois sendo B igual a zero, vírgula, B vezes C será igual a zero para todo C. Para todo C. Tá? Então, essa observação que eu fiz na forma de pergunta, muito cuidado. Tá? Se o B for zero, eu não posso passar ele dividindo, não. Certo? Isso não quer dizer que uma equação do tipo B vezes C, ou seja, 0 vezes C, que ela não tenha solução, ela tem infinitas, tá certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que você afirmar que 0 vezes C é igual a zero é verdade para todo C, independente de que ele seja. Agora, isso aqui não vira C igual a zero sobre zero, porque ainda é proibido dividir por zero, além de ser uma indeterminação isso aqui. Isso aqui não é permitido. Quer dizer, o que eu vou reforçar aqui é que para qualquer problema de divisibilidade, todos os divisores considerados aqui serão diferentes de zero, tá? Então, isso é verdade para qualquer ou todo C pertencente ao conjunto dos números inteiros.
ok? E reforçando o que eu falei, que todos os divisores considerados são diferentes de zero. Tranquilo, gente? Olha, eu paro por aqui hoje, tá bom? Porque o que tem mais para frente aí é um pouco longo e tal. Eu garanto que acho que a gente vai estar em vantagem, pelo fato de ter começado antes, tá? Ou seja, enferrujados vocês não vão estar.